Olha o Renato, Miki, Beta. Legal, gente. Que bom que vocês estão aí. Estou super empolgado de começar essa conversa hoje com a Carol Bueno, que é aí a nossa super triptych. Eu sou muito fã, deixa eu arrumar aqui. Eu sou super fã do triptych. Acho que é um dos escritórios de arquitetura mais irreverentes, mais interessantes da atualidade. E a gente tem a sorte deles serem um pedaço brasileiro, um pedaço francês, que eu acho que dá um samba super legal. Vamos ver se a Carol está aqui online. Eu já vou chamar a Carol, que ela já deve estar por aqui. Vamos lá, gente, aprendendo aqui, muitos desafios. Aqui a Carol, achei. Carol, estou te convidando. Aí você vai receber, acho que uma notificação. É só você clicar aí e aceitar. Vamos deixar esse áudio funcionando bem alto para eu ouvir bem a Carola. Descobri que não dá para falar com o fone de ouvido. Aê! Conseguimos! Eba. E aí, Carola? Meu, a gente ficou tentando, né? Ai, não, faz assim, faz assado. Ai, não, põe assim. Mas agora a gente tá juntinho. Tá juntinho, muito bom. É gozado, né? Eu vi tem uma frase do Felipe Morosini que é... Ah, eu achei que a luz tá melhor. Eu acho que a gente vai ter que rever essa luz. A luz tá ótima, gata. Tá ótima, tá gato. Olha aí quanto coraçãozinho tá recebendo, menina. Eba! Coraçãozinho. Você tá falando da tua casa, né, Carol? Eu tô em casa, super em casa. Como é que tá a tua vida aí? Como é que tá aí tua quarentena? Né? Como é que vocês estão fazendo? Então, eu moro com a minha filha, ela tem 7 anos e a gente tá aqui. E tá sendo muito divertido, na verdade. Pode parecer naif da minha parte, mas eu tô muito otimista desse momento todo. Ao mesmo tempo que eu estou triste, óbvio, por um monte de gente, né, que problemão que a gente tem para resolver, né, desse tamanho, né, do tamanho do mundo o problema. Ele né, no mundo. Ao mesmo tempo, eu estou tentando ser positiva. Eu estou buscando nessa história lugares de puta. Então vamos todo mundo parar. Todo mundo parou. Tipo, vamos desligar a máquina e falar, meu, paramos. Vamos todo mundo parar e repensar. E daí eu acho que é Sim. pessoas... Ih, será que a gente perdeu a Carol? A gente tem até 1 hora para ficar juntos aqui. Em 1 hora eles cortam a gente. Carol, deixa eu te dar uma sugestão. Então, eu estou tentando olhar. Tenta desligar. Eu acho Tenta que desligar o seu Wi-Fi. Eu acho que você saiu, voltou. Você consegue desligar o Wi-Fi do meu? Daí o 4G fica melhor, sabia? Como tá tendo uma sobrecarga, muita gente na internet esse horário, e a gente está com um problema de Wi-Fi. Tem funcionado melhor no 4G. Vamos ver. Vamos ver, Carol tá voltando. Será que vocês estão me ouvindo, gente? Bom, a Carol tá aí reiniciando esse Wi-Fi. Bom, agora voltou. Não. Você colocou... Voltou? Agora tá bom. Você colocou no 4G, né? Eu coloquei no 4G. Eu coloquei no 4G e eu tenho uma observação. Eu moro aqui em cima na Paulista. Então, perto de você. E o que tem de conexão por aqui, então são várias conexões. Eu abro ali a listinha dos meus vizinhos e eles são assim, imagina todas o que a gente recebe dessas infracoisas que a gente recebe assim, do alto desses prédios. Sim. Eu fico pensando onde é que a gente vai.
Nossa Eu tenho, saúde, onde ela vai. eu moro há 14 anos aqui também na Paulista, eu tenho a vista das antenas e, meu, eu sempre penso isso, falo, cara, a gente tá no meio das antenas. E, aliás, eu acabei de lembrar uma coisa, o seu escritório, a Triptych, fica próximo do meu escritório e nossa casa tá próxima, né? Então a nossa É afinidade também verdade, é a verdade. nossa afinidade é geográfica. Ô, Carol, eu tava dando uma estudada hoje, né, na Triptych, sou muito fã do trabalho de vocês, eu acho que vocês, sem dúvida, têm um dos trabalhos mais relevantes, mais interessantes e reverentes da arquitetura global hoje. Eu sou fã há muito tempo, já falo Ai, de que vocês legal. em palestra, falo pra caramba, assim, eu adoro. E fiquei pensando assim nesse papel que você tem como ser a mulher líder, né? E fico pensando onde é que estão as mulheres na arquitetura, porque é uma loucura, né, Carol? A gente tem muitas vezes nos cursos de arquitetura mais mulheres estudando arquitetura, é muito comum nos cursos, meio a meio, às vezes tem mais mulheres. E cadê as mulheres líderes de escritório, né? Eu fico pensando muito nisso. No meu estúdio, por coincidência, eu sou, enfim, sou o diretor criativo, mas minha sócia, Ludovica, mulher, as coordenadoras são mulheres, né? Um dia a gente estava numa reunião só de coordenadores, eu era o único homem. Então eu tenho pensado um pouco nisso, né? Como que você se vê nesse lugar de ser ter que ser essa mulher forte, líder, num escritório que tem 3 homens sócios não brasileiros, né? Eu sei que essa pergunta as pessoas devem fazer, Sim. mas você tem esse lugar dessa mulher forte que é de repente até um exemplo, né, para outras meninas arquitetas, outras Sim. mulheres. Sim, sim, esse é um assunto grande na minha história, com certeza, com certeza. Primeiro, pela questão dos meninos serem franceses e eu ser brasileira, e eu já venho também de um outro lugar. Eu morei muitos anos fora do Brasil, então eu sempre fui a estrangeira. Então, assim, eu sempre fui diferente de alguma maneira. Dos anos 90 aos anos 2000, eu era diferente porque eu era estrangeira, então a brasileira vai ser brasileira. Então você já tem essa luta, né? Já tem um outro lugar que você tem que se colocar para existir. E daí, depois disso, chegaram, né? A gente juntou e montou a Triptych, então, com os meninos. E deu ser mulher, sim, de fato. E eu, durante um monte de cliente que falou: ó, vamos parar e vamos repensar. O que eu também, assim, é totalmente compreensível. E então, o que está sendo, né? Como é que está o escritório hoje? A gente está esperando aqui, né, lá atrás. Pô, só tem menina em escola de arquitetura, isso que é muito engraçado. E a gente só tem líder homem. Olha Uhum. que A louco maior isso. parte dos escritórios é liderado por homens, né? Homens brancos. Onde é que está a diversidade e cadê as mulheres, né? Isso me parece um reflexo dessa Da nossa sociedade, né? sociedade. É. Sim, da nossa sociedade, total. E essa sociedade ainda, pô, a questão da mulher dentro né, da construção civil, que eu acho um horror esse nome, eu preciso achar um outro nome, né? Vamos dar um rebranding nisso? Rebrand, construção civil. Total. E não, é um lugar de força, assim, né? Tem um lugar de força, tem um lugar de coisa. E essa mulherada tá pra virada. Só que não, só que, né, o que aparece ali para todos são poucas as mulheres líderes. E é isso. No começo da minha carreira, eu achava que a história deveria passar por uma mimetização, vai. Tipo, não, é você, essa aqui, que nem meus sócios, é assim, é só tipo. Só que não, né? Porque olha pra mim, não faz o menor sentido isso. E eu não sou isso. Mas daí eu entendi depois que a minha história era a minha essência, né? Não era eu mimetizar esses caras aí peludos e da construção civil,
Sim. Não, é muito legal, porque e esse desafio que eu vejo, né, assim, mãe, líder de um dos escritórios mais né, que mais produzem no Brasil hoje e na França e no mundo. E aí essa coisa, mãe não precisa perder essa delicadeza, né, para ser essa mulher forte, essa mulher líder. Como é que está o escritório hoje, Carol? Vocês estão em quantas pessoas no Brasil? Como é que funciona Brasil e França, assim? Dá um resumido, assim, sobre como é que está a estrutura do escritório e como vocês estão fazendo para trabalhar na quarentena. Como é que está funcionando? Gente, que loucura. A quarentena, cara, a quarentena é para todos. Então tá todo mundo em quarentena, questões super complicadas para a gente organizar em relação ao TI, porque, puta, precisa organizar o computador da galera toda. A gente fez uma mudança de, sei lá, umas 70 pessoas, 80 pessoas que foram trabalhar nas suas casas ou foram, né? Então tá, então dá uma pausa e você tira férias nessas pausas ou coisas do gênero. A gente foi fazendo arranjos. Até porque eu tive um monte de cliente que falou, ó, vamos parar e vamos repensar. O que eu também, assim, é totalmente compreensível. E então, o que está sendo, né? Como é que está o escritório hoje? A gente está esperando a que as coisas voltem ao normal e a gente se super readequou às questões de lei, né, tipo, como é que a gente vai segurar essas pessoas todas para esses próximos meses? A gente não sabe se é aqui, se não é. Mas eu acho que né, como é que está o escritório? Eu tenho visto as pessoas tão felizes também de um tipo específico de trabalho que a gente está fazendo. Tá trabalhando em casa, né, tem gente que adora, assim, tem gente que super Tá mais perto dos comprou a filhos, por ideia. exemplo. Que comprou super a ideia. Então, eu Eu acho acho que que tá vai ter um tudo. aprendizado agora, né, que vai ser interessante. A gente já trabalhava muito pelo WhatsApp, por exemplo, né? A gente viaja, eu sei que você também não para, você fica para lá e para cá que nem eu. E o WhatsApp sempre acabou virando uma ferramenta de trabalho, né? Eu abro o PDF, eu risco o PDF, eu envio de volta, a gente faz ligação, o nosso escritório virou nômade. Mas eu acho que a gente tentando olhar alguma coisa positiva disso que está acontecendo, que é horrível, tem um novo aprendizado sobre lidar com a não presencialidade, né? Hoje a gente fez uma série Sim, de calls no escritório, a gente abre o Zoom, buca uma sala, no começo a gente estava mais confuso, agora está sim, mais dinâmico, as pessoas entenderam os times, cada uma falar, tem uma sim. produtividade na hora de mandar os desenhos, tem uma produtividade na hora de marcar a reunião. Então, assim, nesse quesito, talvez a gente saia lidando com a maneira de lidar com os nossos escritórios de um outro modo, né? Inclusive com os clientes, né? Às vezes a gente faz umas reuniões com o cliente que você vai, ou recebe o cliente, ou vai até lá e fala, meu, essa reunião podia ter sido Pra por quê? telefone, por Skype, né? Total, total. E aí, A gente aprende o quanto a gente gasta um tempo, né, que não precisa. ô Carol, eu queria entrar num assunto que me emociona muito quando eu vejo os projetos da Triptych, sempre que vocês trazem um projeto novo, que é essa união. E vocês falam isso há muito tempo, né? Então, assim, agora a gente vê que está na moda, tem muito escritório falando, mas isso me parece ser um dos pilares que fundamentam o trabalho de vocês, que é a fusão, a união entre ambiente construído, entre cidade, entre concreto e entre o que é natural, né? Entre natureza. Sim, Então, a questão da biomimética e da sustentabilidade me parece que são pilares no que vocês fazem. Queria que você sim. falasse um pouquinho de sustentabilidade e sobre metodologia, porque todo mundo quer falar de sustentabilidade, vira uma coisa quase que um discurso superficial, porque está na moda, às vezes eles colocam um revestimento de bambu e acham que aquilo é sustentável. E o que vocês fazem me parece que tem uma metodologia enraizada desde o início, Sim, né, do projeto. Conta um pouco pra gente como é que é. sim, super. Então, a gente começou a nossa história, né? Eu tenho a memória desse momento em que caiu de fato a ficha, né? A gente chegando aqui no Brasil, falando, puta cara, olha esse esplendor que a gente vive aqui no Brasil e olha o quanto a gente não dá valor para esse esplendor. Então, assim, a semente veio um pouco desse lugar. Então, assim, o paisagismo sempre muito presente, a paisagem, né? O paisagismo é a paisagem como um todo. E o entendimento das questões de engenharia,
do que é essa, né? Porque a gente aprendeu na faculdade lá atrás que a gente fez faculdade na França. E então tinha que, né, o lugar dos engenheiros de sustentabilidade. E lá atrás isso para a gente era tipo normal, é apenas assim, não tem como ser de outra maneira. Então a gente já nasceu assim. E, e é isso. Então juntando esses dois lados, putz, por um lado a gente tem né, a gente tem esse conhecimento e a gente tem desse outro lado a sensibilidade que, né, que foi aguçada porque vocês aqui que fizeram faculdade, né? Não, o cara é óbvio que olhos muito, muito, muito afinados e as pessoas, óbvio que elas entendiam aonde a gente estava, né? A nossa exuberância, o nosso tamanho. Mas a gente tinha um outro olhar, um olhar externo. Eu sempre falo disso, da questão do olhar externo. Isso é sempre muito importante. Você pega e vira. Você vira, você já olha tudo por um outro lado. E é isso, e, assim, isso foi muito claro para a gente. E daí, assim, ao longo dos anos, né, essa exuberância e né, esse conhecimento do que é a. Ih, perdemos a Carol. Carola. Gente, esse horário é complicado, né? Tá todo mundo falando, Guto, faz mais cedo. Voltou. Voltamos. Voltamos. Não, então, a importância dessa, né, da junção desses dois lados que a gente tem e como é que a gente faz disso. Isso é uma ferramenta de pensamento, assim. Isso é uma ferramenta que eu uso para assim, para desenhar, para pensar, para criar as espacialidades ou as tantas outras dimensões da arquitetura e do espaço público, etc. Então é isso, a gente é uma super ferramenta e ao mesmo tempo uma super bandeira que a gente de fato traz, porque já assim, há anos a gente faz isso, a gente tá nessa rodada já há 20 anos. Eu não aparento. Tá sempre gata, Mas eu já tô né, nesse passeio, nesse rolê há um tempo. Então, o rolê né, do criar né, de criar as ferramentas e de criar as arquiteturas as mais equilibradas entre esses meios, porque não tem como a gente não pensar nisso e não tem como a gente, não vamos viver na natureza. Infelizmente não dá, né? Assim, eu adoraria também ficar lá vivendo na natureza, mas eu acho que ia chegar uma hora que ia me encher o saco. Porque eu gosto disso, dessa produção né? Mas então é isso. Então, você cria, Carol, você lá no escritório, como que é? Eu acho que é impossível criar todos os projetos, é muita coisa que vocês fazem, mas como é que funciona assim, você no escritório? Assim, eu imagino que você tem um lado super business, um lado de comunicação, de captação, mas você consegue ainda, no meio desse monte de coisa, sentar em alguns projetos e pôr a mão na massa e desenhar e criar? Criar todos. Não, criar absolutamente todos. E quanto mais eu puder, mais eu faço. Mas assim, eu não consigo, né, eu não consigo entrar dentro dos detalhes da ribimboca da parafuseta. Mas o que eu tento muito fazer. Bom, primeiro que eu estou em todos. E dois, eu tento. Assim, a nossa história, né, ela vai evoluindo, óbvio, eu e os meus sócios. Né, vai cada um indo para um lado, pensando nos seus próprios projetos de maneira mais, né, mais sutil, mas dentro daquilo que cada um. É que a gente tem um caldo junto de muitos anos. A gente se conhece há 350 anos e a gente ficou. Acho que não está rolando. Voltou. Voltei com a câmera ao contrário.
Tá acontecendo uma coisa, depois se alguém puder me ajudar, tem alguém me ligando e eu não consigo cancelar a ligação. Eu coloquei já na luazinha e aí a hora que liga me cancela, mas deve ter uma maneira. Estamos aprendendo a lidar com lives e com tecnologias. Pergunta, quando você tá fora, quando você tá coisa, eu continuo vivendo Fica, ou não? continua. Pode continuar falando, mandando beijo, falando com a turma. Tá bom, boa. Ô, Carol, não, falando da história não, finalizando essa história, porque é super importante. Que é o... eu saindo e tirando uma história também. Não, que é esse caldo que a gente criou e que agora, individualmente, a gente toca os nossos projetos, que são os mesmos projetos, né? Então, Triptique, cada um toca o seu projeto e no sentido né, assim, é um grande grupo de 4 amigos e a gente segue essas histórias. Então, eu começo todos os projetos. Eu não desenvolvo a Rebimboca da Parafuseta porque não dá. Você mas faz a concepção geral, assim, a direção, a criação geral. Sim. E daí, assim, a gente vai pegando e eu vou encontrando com a turma sempre para né, seguir no projeto. Mas, infelizmente, a Rebimboca da Parafuseta não dá. Mas, assim, o caldo é tão... Eu acho que a gente fez um caldo forte. Tá. Mesmo cada projeto sendo diferente, tendo a sua história, etc. Eu acho que o nosso caldo é muito forte. Uhum. E a questão, assim, a gente falando da história da sustentabilidade, que é super importante. Por exemplo, eu tenho uma cartilha, que é a cartilha Triptique da sustentabilidade. E então é assim, como a gente atua, mas daí assim, não é um livrinho chatinho. Não é isso, assim, são os nossos pensamentos. Puta, como é que a gente atua? O que é a regra número 1, que não pode faltar aqui dentro? É você ter os engenheiros e as pessoas com o potencial possível de pensamento, de ideia, de gente, e que você saiba brifar esse cara. Entendeu? Tipo, esse é a chave. É saber brifar o cara e ter o melhor cara possível. Entendeu? Tipo, regra número 1. Regra número 2. Então, a gente tem muito caldo pronto durante E aí, quando as pessoas, por exemplo, quando entra uma pessoa nova para trabalhar com vocês, eles têm que estudar um pouco essa metodologia, estudar um pouquinho essa cartilha, é um pouco isso, Carol? Sim, vai dar uma estudada na cartilha. Mas não é nada de muito chato, não é nada de muito... tem essas coisas, né, que a gente conta de como a gente faz. Mas eu acho muito interessante essa história da cartilha, porque é essencial você ter pessoas boas. Desculpa que tá. Então ficam pingando coisas, né, na tela. Eu vou aprender como é que faz pra gente isolar essas coisas no próximo ponto. Tá, daí você me conta como é que faz. Vocês estão em 70 pessoas entre Brasil e França ou isso é só no Brasil? Não, 70 pessoas? isso é só no Brasil. E daí tem a França. E tá todo mundo em quarentena. Então, tá todo mundo na Triptique Paris em quarentena. E assim, a quarentena é uma quarentena estrita, assim. A coisa não é para brincadeiras. Tipo, você tem que ter o papelzinho para sair na rua, tal. Então, os meninos foram para fora de Paris. E eles foram juntos. As duas famílias foram para Bretanha. Ô, Carol, e aí mais uma curiosidade para a gente sobre esse assunto da estrutura, que eu fico muito curioso como os meus colegas trabalham. Então você cria essa direção geral do projeto e depois você tem núcleos, provavelmente, de projetos, que daí é formado por um arquiteto sênior, um arquiteto júnior, um estagiário. E nesses núcleos tem mais um diretor criativo, tem outros diretores criativos que ajudam vocês ali durante a etapa de desenvolvimento? Tem. Você tem uma arborescência. Você tem, sim, uma arborescência que se abre. Eu tô mudando a gente, tá? De lugar. Eu acho que vocês estão percebendo, né? Vem comigo. A gente tá ficando um pouquinho sem bateria. Ah, meu Deus. Mostra um pouco, dá uma virada, deixa a gente ver tua casa, Carol.
Ai, gente, vergonha. Aquelas pouco, né? Tem vergonha. Morro de engraçado vergonha. que eu tenho feito muita reunião, né? E aí, às vezes, você está fazendo uma reunião com... Hoje mesmo, eu fiz uma reunião com o dono de uma agência de Lisboa, uma agência enorme, assim, um cara super querido. E aí passa o filho atrás, né? Aí passou a filha e fez um chifrinho nele, assim, foi super engraçado, porque a gente desconstrói, né? Às vezes essa seriedade, né? E aí tem acontecido muito isso. As pessoas estão tendo que misturar esse espaço de trabalho com o espaço da casa. Então a gente está fazendo um monte de reunião, um monte de call com fornecedor, com cliente, e passa a criança, passa não sei quem, passa o marido. E aí se desconstrói tudo, né? A Zoe, minha filha, eu tava em... É tão engraçado, eu ri tanto que eu vou contar para vocês. Eu tava com um cliente e a minha filha passa atrás e eu falo, não sei o que eu falo, ai, meio mequetrefe. Mas é a expressão mequetrefe. E daí a Zoe passa atrás e fala, ai, olha, larga de ser mequetrefe. Maravilhosa. A Zoe já gosta de desenhar, cliente, já é uma mini arquiteta, assim? Para o cliente. Maravilhoso. Sensacional. Ela já é meio mini arquiteta, ela gosta de desenhar, ela te segue, ela vai no escritório. Olha, ela não é uma mini arquiteta, mas ela super entende. Até porque o pai dela é arquiteto também. O pai dela é o Adam Kurdal, da SPOL. Então... Ai, gente, onde eu vou colocar vocês aqui? Agora eu vou ter que mudar o setting. Estou vendo aqui o comentário do Celestino, a nossa relação com a casa e as tecnologias não será a mesma, não mesmo. Nunca eu queria mais. falar, Carol, um pouco, seguindo o papo de sustentabilidade, eu acho que um outro item que tem me interessado muito no trabalho de vocês, eu também estou muito curioso com a pesquisa sobre construção em madeira. E vocês são também um pouco pioneiros na história da construção em madeira. Queria que você me falasse um pouquinho dela. Eu estou muito curioso, a gente vai participar da Casa Cor esse ano, a gente estava já começando a fazer a montagem e, obviamente, a gente teve que pausar. E é a primeira vez que eu estou estudando dentro do escritório e a gente está fazendo uma construção em madeira. Então, a gente vai participar da Casa Cor com um projeto de arquitetura, é uma casa de 100 metros quadrados. E ela é uma casa toda feita com chapa de compensado, cortada em CNC. E ela é uma wiki house, é a primeira wiki house do Brasil. A gente está compartilhando o projeto, né, dentro da lógica da wiki house. Para quem não sabe, a wiki house é um movimento global que busca disseminar e democratizar a construção em madeira, né, as construções sustentáveis. Então, o que acontece é que as pessoas compartilham os códigos, né, dessa construção e qualquer um pode levar para um Fab Lab ou para uma marcenaria e cortar a casa e montar, né? E aí, quando eu fui estudar mais, sempre cai na Triptych. Então, eu queria que você acha que o futuro da construção, a gente queria muito falar de futuro, você acha que o futuro da arquitetura e da construção civil é a madeira, Carol? Vai por esse caminho? E por quê? Vai super por esse caminho. Super, super, super. Não que não exista mais concreto, não que não exista mais estrutura metálica. Não, nada não. As coisas são equilibradas. Até porque a gente nunca vai, assim, não tem como a gente não ter os nossos parceiros todos juntos. Então, equilíbrio entre o concreto e as estruturas de metálicas, mas a história, sim, é essa nova... Então, como é que eu posso contar um pouco a minha experiência com a madeira? Um entendimento, na verdade. É um entendimento de que, para que a gente consiga, né, viver e diminuir as temperaturas que a gente precisa diminuir e criar ambientes, de lugares, pensar em arquiteturas renováveis, a gente precisava de um grande enxote, porque o tamanho é tão grande da encrenca, se a gente for pensar. Tem um dado que me deixa sempre boquiaberta, que é a construção civil, que a gente vai achar um outro Rebrand the name. Rebrand the name. Mas a construção civil é um dos elementos mais poluentes de todos os elementos que a gente produz. A construção civil, assim,
dentro do seu ciclo como um todo, a gente fecha tipo em segundo lugar. Olha Eu que li que é o meta. segundo, exatamente. A gente é responsável é o segundo Super, responsável por emissão, construção civil. super, 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 super. Então, assim, o que a gente precisa é pensar em como reduzir isso. Como reduzir isso? Tem todas as maneiras de fazer e tem essa super maneira de fazer que parte né, do campo maior, que são os materiais renováveis. E desse material, né, dos materiais renováveis todos, o material da madeira foi primeiro de todos na nossa existência como ser humano, né? A gente tem que voltar para isso para entender por onde a gente passou. Eu acho isso maravilhoso. Né, as primeiras construções, elas foram, né, além das cavernas e etc., elas foram de madeira. E ó, o primeiro edifício que ainda está de pé, de madeira, é um edifício no Japão. Ele é de tipo 700 depois de Cristo. Nossa, eu não sabia Ele está disso. lá. Ele ainda está lá e está intacto e muito belo, porque é tudo muito belo. E a questão da madeira, então, além do belo, além do cheiro, além do... Né, tem a questão ambiental que é muito forte. E o que né, a madeira ela tem o poder, na verdade, é muito engraçado. Foram pesquisas e tal, os japoneses maravilhosos que são e super envolvidos com a questão da madeira, porque eles né, cultuam isso, etc. Fizeram uma pesquisa do que você consegue, né, dos benefícios que a madeira traz. Então, além desses que a gente né, listou aqui, daí tem aqueles que a gente não consegue medir, mas os japoneses incríveis que são, eles conseguiram achar maneiras de medir, que é o wellness, que é o bem-estar, que é a concentração, que é o entendimento, né, as crianças que vivem em lugares de madeira têm 40% a mais de concentração na escola, por exemplo. Sabe? Números do gênero, que daí são os benefícios intangíveis dessa tecnologia, que além dela já tem, eu estou elencando as questões, a gente vai falar da questão tecnológica. Alta tecnologia. Então, alta tecnologia de maquinário, de adesivos e né, daí a gente já vai partindo para desenvolvimento. Puta, é um super polo de desenvolvimento, a nossa terceira revolução industrial. Cara, passa muito por isso, por essas novas tecnologias, elas muito né, inspiradas nas questões né, ambientais. Sim. Então, assim, natureza e tecnologia, né? Total. Esse leque está tão preenchido, cheio, para gente aberto, né? Eu fui num último congresso que eu fui agora no Canadá, para falar de madeira. Cara, eu olhei uma hora esse congresso e, assim, um monte de gente super interessante dando palestra. Foi super legal, super legal. Cara, eu olhava essas pessoas e falava, gente, eu tô no lugar certo, na hora certa. Porque, assim, a gente estava falando de tecnologia, então um monte de gente interessante falando de tecnologia, falando de biotecnologia. Cara, isso é muito interessante. Né, vamos né, se banhar, beber dessa fonte. Legal, Carol. Eu estou super curioso, como eu te disse, né? Nas nossas pesquisas agora, entendendo que a construção em madeira é de fonte renovável, é super sustentável, porque é super sério, né, a história do reflorestamento. Eles giram, né, de tanto em tantos anos, eles giram para não matar o solo. Todas as árvores que são retiradas do reflorestamento são mapeadas, então, teoricamente, a hora que você está construindo, você sabe exatamente qual é a árvore, qual o caminho que ela fez, da onde que ela saiu, quantos anos ela tinha. Aprendi uma coisa que eu fiquei super curioso, que, bom, para a árvore crescer, ela tira o gás carbônico, né? Ela tira o que está justamente poluindo. E ela, mesmo depois que a gente colhe a madeira, ela continua tirando o CO2, né? Eu achei isso super curioso. E ela, sobretudo, uma vez dentro dela, ela não rejeita mais. É o que eles chamam de
que eu acho, inclusive, um nome muito esquisito. A gente precisa também fazer um branding dessa história, que é sequestrar o CO2. Eu acho que esse nome não é legal, vamos rebrand também. Mas, ou seja, se a gente tiver muita construção de madeira, teoricamente a gente também está sequestrando CO2. Lógico, super. E o que acontece é que durante o teu processo de construção, você já captura um monte de CO2. Processo de obra, né? Você já capturou um monte de CO2 que quando você começa a tua operação do teu edifício, você já nasce com um crédito de carbono. Você tem um super crédito de carbono que você usa durante o teu tempo no edifício. E pode ser muito grande. Super. Carol, tem uma outra coisa que é o surgimento da tecnologia do CLT, né? Que é essa madeira, essa tecnologia de fazer a chapa de madeira. E ela nos permite, é muito recente, né? Tem cerca de 10 anos, finalmente construir grandes arquiteturas, né? Numa escala que até então a gente não tinha visto. Então a gente está começando a ver surgir pelo planeta grandes edifícios de madeira. E aí vocês têm um prédio que eu estou super curioso, que é o Amata, que é o Floresta Urbana, que vai ser na Vila Madalena. Como é que está esse projeto? Ele é todo feito de CLT, ele é um prédio, acho que são uns 10 andares, né, Carol? Inteiro de madeira. 14. Que pé que está esse André? 14 andares. Conta um pouco desse projeto. Então, esse projeto, há uns anos atrás, apareceu na nossa vida um convite para a gente participar de uma concorrência que era para o prédio da INPI, Instituto Nacional de Patente Industrial. E esse projeto, é uma concorrência, etc. A gente participou, a gente ganhou, e a gente fez esse projeto, esse edifício, na França. Então, a gente teve que lidar com questões que era, né, uma grande novidade, para eles também lá atrás. A gente entregou esse prédio em 2010, mais ou menos. Então, já foi uma super novidade, entender o que era aquela tecnologia, como é que aquilo funcionava, as leis. Porque tem muita coisa envolvida, não é só vai lá e faz o desenho e constrói. Tem a questão da lei, a questão do material, de como ele reage, como as pessoas aceitam ele, e as questões, né, das ABNTs, as questões chatobaldas, e que muito necessárias, de como a gente consegue seguir e construir, etc. E, sobretudo, fabricar. E, sobretudo, pensar naquilo que, né, porque é um produto brasileiro, olha que maravilhoso, ultra brasileiro, a possibilidade e o potencial que isso tem, falando do nosso território brasileiro, o puta potencial que a gente tem. Então, olha que louco isso. Aqui no Brasil, uma árvore de eucaliptos, que cresce, que amadurece de 7 anos, ela com 7 anos. Lá na Áustria ou sei lá o que das quantas, levam 30 ou 45 ou 70 anos. Então, assim, os tempos é o tamanho do Brasil, é a potência do Brasil, e que a gente não consegue ver isso na nossa cara. E olha que puta potencial maravilhoso. Sim, né? Eu não sabia disso, super interessante. Não é? E a gente eu fico pensando muito no bambu, né, Carol? A gente tem todas as condições climáticas para o bambu. O bambu é super versátil, hiper flexível, ultra sustentável, cresce muito rápido. Só que a gente não tem a cultura, né, a tradição do bambu na construção civil, né? Eu fui para Hong Kong 2 anos atrás para uma palestra e fiquei chocado porque tudo era de bambu. Todos os tapumes, né? Os andames gigantes, assim, aqueles prédios mega tecnológicos de 60 andares de bambu. Você fala, caralho, como é que eles fazem isso? É muito lindo o bambu. Eu assim, lógico, aprecio e etc, etc. Eu tenho menos conhecimento do que as outras madeiras, as madeiras né, que a gente... Daí são os pinos, etc. Que daí eu consigo fazer altura, consigo fazer... Né, tem outras maneiras de fazer.
Mas, para contar para vocês, esse projeto já está com a gente há uns 2 anos. A gente está desenvolvendo, finalizando questões. Daí são questões. A gente está inventando uma parada, falando bem sincero. A gente está com pessoas maravilhosas, com a turma da Amata, com a Ana Belisário, que é incrível, da Amata, e assim, pessoas muito apaixonadas, pessoas muito sérias. Está sendo uma super aventura. Vai ser construído, Carol? Ele vai sair do papel? Ele vai sair do papel, ele vai super sair do papel. E a gente passa por... IPT, imagina o tamanho da encrenca. IPT, as ABNTs, né, que são as leis. É interessante que ele vai ser um prédio meio abre-alas. Vocês vão ter que passar por tantas questões legais para conseguir construir que a gente um prédio já está passando. De madeira. Que a gente já vocês estão abrindo, na verdade, a frente, porque depois de vocês vai ser muito mais fácil para nós, para os outros escritórios, fazerem, né? Sim, sim, total. E é engraçado, porque isso é um pouco... uma história que a gente Triptych, super junto com outras pessoas, várias pessoas incríveis ao longo da nossa carreira também, abrindo frentes. Mas a gente tem esse lugar também, né, de sair. Eu acho que é um pouco das nossas personalidades, da gente sair fazendo e abrindo essas portas. O que aconteceu no mercado lá atrás, né, quando alguns projetos começaram a aparecer, os projetos novos, a gente estava ali na frente, a gente e alguns parceiros arquitetos, né, abrindo outras histórias. E agora essa história da madeira super acontecendo, e a gente está fazendo que está rolando, que está acontecendo, que já está em desenho, em Paris. Que é o Ecoton. Que é o Ecotone, eu pirei nesse projeto, ele é gigante, Carol. Fala um pouco dele também, é lindo. Então, ele é lindo. Ele é um concurso, que daí eu posso falar um pouco dessa questão dos concursos também, que eu acho super interessante. Eu vou juntar uma coisa com a outra aqui. É legal que tem um monte de estudante assistindo a gente e arquitetos recém-formados, né? Como é que vocês já ganharam concursos importantes? É legal você falar disso. Sim, vamos falar. É o seguinte, o Ecotone, então, foi um concurso que a gente participou de um projeto grandão, que é um projeto que já está na 3ª ou na 4ª versão, que é um concurso onde o objetivo é vender terrenos, né, da prefeitura, então, terrenos em desuso, que não estão sendo utilizados à altura, etc, etc. Então, a Prefeitura de Paris botando para vender. Mas em troca de bons projetos, não necessariamente em troca de apenas grana, em troca de bons projetos. E esses bons projetos, eles passam por tanto da questão do programa, o que vai ser esse projeto. Então, montam-se consórcios entre arquitetura, incorporação, né, questão de funding, grana, patati patatá. Monta-se esse grande grupo de trabalho e a gente apresenta o concurso. E a gente participou de alguns deles e a gente ganhou 2 deles, que é o Ecotone, que você viu, e o Unang, que está no outro lado, mas que estava demorando mais para sair e que começou a sair. Então, assim, coisas... Gente, arquitetura, você precisa ter uma paciência, não é? Não, eu imagino os projetos que vocês fazem, que tem projetos de 5 anos, de 10 anos, né? É uma loucura. E eu acho que o primeiro exercício de todos é o exercício da paciência. É o exercício do... né? Eu sempre penso na paisagem, no paisagismo. Cara, as coisas elas levam tempo, a natureza leva tempo para se fazer. Tem que ter muita paciência. Ô, Carol, esse projeto do Ecoton, o que é o programa dele? Porque eu vi que tem umas telas, é como se a natureza entrasse dentro do prédio. Sim, ele é todo feito em CLT também, é isso? Ele é todo feito em CLT. Ele é, então, CLT e Glulam.
O que você vê, essas telas, são telas de fato de proteção, onde crescem trepadeiras, etc, etc, mas sobretudo é um centro de biotecnologia. Biotecnologia por conta por conta da montagem, essas montagens que daí, né, uma mesa com todo mundo, pessoas, né, 1000 ideias acontecendo, e a gente chegou nessa ideia da biotecnologia, fazer um centro de biotecnologia. E a gente, né, com experts junto com a gente, com muita engenharia, com muito ajuda de todas as pessoas. Então, fala ai, meu Deus do céu, como é que eu posso falar isso? É porque a gente teve uma parceria com eles e as coisas começaram, mas como é que eu posso falar? Turma do Instituto. Pessoas vindas de outros... E daí foi isso. Então, a gente montou esse projeto e ganhou esse concurso. E um tempo depois, por conta do tempo da arquitetura, a gente está começando a desenvolver agora. Tá. Eu vi que a previsão é 2023, 2024, né? Sim, exatamente. É legal para as pessoas saberem isso, assim, acho que especialmente, é claro que quem estudou arquitetura conhece os processos, mas a nova geração tem um imediatismo, né? E é claro que quando você faz um projeto de cenografia, um projeto de interiores, né? Ou seja, outras escalas da arquitetura, você colhe mais rápido os resultados. Mas nesse tipo de projeto, é o que você falou, calma, porque é muitos processos envolvidos, muitos anos, né? Para desenhar, para aprovar, para legislizar. Imagino que na França seja ainda complicado. Eu tenho 2 perguntas aqui, olha, só para a gente falar terminar um pouco, falar mais um pouco da Madeira. Uma é do Raul Lores, amigo querido, editor-chefe da Virgínia, da revista que tem o SP Sonha. Como andam as pesquisas no trabalho de madeira? Acho que você já falou um pouco. Mais e maiores prédios poderão ser feitos todos em madeira aqui em São Paulo? Então, assim, é um pouco do que você acha que você já falou também, sobre o futuro da construção. Você acha que vai ser um abrir-alas? Assim, você consegue imaginar mais edifícios de madeira em São Paulo? Lógico, eu sonho com isso. É exatamente isso que a gente quer fazer. Estamos, né? A gente tem um grupo à frente do fazer essa nova matriz, colocá-la de pé, porque isso não é uma realidade só né, da nossa vontade aqui, puxa vida, vamos lá. Não, é uma vontade mundial. A gente entende, né, o mundo hoje, as questões arquitetônicas estão se entendendo de fato que essa é uma matriz e esse é um caminho, um dos 3 grandes caminhos, dos 4 grandes caminhos, mas eles estão ali. Então, vamos montar para que isso aconteça. Eu lembrei agora tem o Alan, né, que é o engenheiro de estruturas de madeira, que tem, para quem está assistindo aí, dá uma olhada no Instagram, é o @carpintaria, e ele faz um curso muito legal sobre construção em madeira. Ele tem um curso que é aos sábados, ele tem, acho que, curso online, então para quem tiver vontade de aprender, dá uma espiada lá, né? Sim, o Alan é um cara, e além da questão ele é um apaixonado. Você sabe que a pessoa está aqui, tem aquelas pessoas, né, que têm as suas missões, e o Alan, de fato, tem essa missão e ele coloca com muita paixão essa missão dele. Carol, conta algum projeto, outro projeto, novidade de futuro, algum projeto que você acha que pode ser legal compartilhar, que está rolando no escritório? Tem um que eu tô super apaixonada. É que assim, sempre o que chega é o que você fica super apaixonado, mas assim, eu sou apaixonada por todos. Mas tem um agora que tá me deixando, meu coração tá, uma vinícola. Interessante. Super interessante. Uma vinícola em Santa Catarina. E uma vinícola, a questão então, o que tem, né, desse assunto, além da delícia do vinho? Tem um entender, né, da questão da terra, da questão da agricultura, da questão de como se faz vinho, do que se faz, né, quais são os sabores, Você gosta de vinho? Você também é uma apreciadora de vinho?
Eu não sou, eu sou uma bebedora de vinho, certo? É que nem eu também, eu adoro um vinhozinho. Eu tô aqui com o Hugo em casa, meu namorado, a gente tá, né, nas 3 semanas de quarentena, meu, e a gente não tá dando conta. Assim, todo dia tem que ter uma tacinha, todo dia tem que ter, não, agora vamos tomar o nosso vinho, assim, é muito bom. Sim, boa, boa. Eu tive um probleminha que eu não consegui. Olha, eu dividindo aqui os meus probleminhas pessoais. Que acabou na adega do Pão de Açúcar. Você sabe que eu fui comprar fermento ontem, acabou o fermento, não tem fermento na cidade, tá todo mundo fazendo bolo e tomando vinho, então, né? Exatamente. Nossos privilégios, né? A gente tem que reconhecer esses nossos lugares de privilégio, né, Carol? Mas eu tenho uma história para falar desses lugares de privilégio, que eu tenho pego esse momento agora. Engraçado, eu estou trabalhando pra caramba, é muito louco. Eu não sei se é porque né, o trabalhar é um outro tipo de trabalhar, porque ele, né, se atrapalha né, com as atividades da casa, sei lá. Então, é um trabalhar diferente. Mas eu tenho olhado muito para esse momento, esse privilégio de parar e pensar também um pouco, né, no que a gente fez, no que né, o que o mundo está vivendo e como é que eu estou vivendo, né, como é que eu vou viver dentro desse mundo. Quando eu falo das questões da sustentabilidade e, né, de como dar né, a minha visão e como é que eu consigo colocar a minha visão dentro dessa história toda e como é que eu consigo melhorar alguma coisa. Eu acho que a gente tem uma ferramenta muito foda. Ai, desculpa, gente, falei palavrão. Eu já saí os palavrões aqui também, tá tudo bem. É a nossa intimidade aqui, falando de casa, né? Mas a gente tem uma ferramenta muito foda, que é a nossa ferramenta da arquitetura. Cara, é uma puta ferramenta. A gente pode fazer muita coisa com isso. E eu tenho olhado e pensado muito nisso. Falei, gente, eu não tô aqui para fazer, entendeu? Não é isso que eu quero da minha vida. A vida, o mundo me pediu para parar e olhar para o que está todo mundo fazendo, o que a gente está, né, fazendo com o mundo, com o planeta, com o nosso planeta. A minha vista da minha cozinha, eu tenho uma vista linda, que vai até lá no fundo. E aos finais de semana, eu sei que eu tenho uma vista super aberta e tal, porque os carros não se enlouquecem durante o final de semana. Então, mas agora eu tenho tido uma puta vista todos os dias. Sim. Porque não tem carro. Eu tenho pensado muito assim, quais são as questões e as oportunidades na reconstrução dessas cidades, né? A cidade está doente, o homem está doente. A gente entrou numa lógica que parecia ser irreversível, né? Parecia que não ia dar certo, que a gente não ia conseguir. E aí vem uma coisa invisível, né? E para tudo e fala, peraí. É quase, às vezes eu sinto quase como se fosse um último chamado, né? Um last call, assim, da natureza, sei lá do que fala, peraí, vou dar, vocês vão ter que ficar em casa, vocês vão ter que repensar e vocês vão ter que voltar um pouco diferentes, porque a gente está essa crise, ela é muito pequena comparada à próxima crise, que é realmente das questões climáticas, né? Tudo que está acontecendo com o aquecimento global. E aí, qual é o nosso papel, né, Carol? Como arquitetos, como líderes aí, assim, né? Assim, a gente sabe a voz que a gente tem nesse momento. E acho que você está falando uma coisa que, para mim, realmente é muito importante, que é como que a gente equilibra essa conta. Porque, assim, o escritório, vou falar um pouco da minha experiência, o escritório precisa funcionar. Então, a gente pega diversos projetos, porque a gente precisa bancar essa infraestrutura do escritório. E alguns projetos a gente pega pelo tesão, né? E, infelizmente, muitas vezes, os projetos que dão mais tesão não tem grana, ou a grana é muito pouca. Então, você tem que achar um equilíbrio, né? Mas eu concordo com o que você está falando. Essa crise vem à vontade que dá e falar, cara, o que eu faço para poder pegar mais os projetos de sustentabilidade, de ativismo dentro da arquitetura, que é uma coisa que me interessa muito. Projetos de urbanismo, né? Sim. Fazer essa balança, né, do que a gente tem que fazer para poder justamente fazer a caixinha para pagar os boletos no final do mês. Exato. Mas, de todas as maneiras, eu acho que
depois dessa crise, a gente já está diferente. Já somos, a gente já está nesse outro lugar. A gente privilegiado, com certeza, porque a gente consegue pegar um pouco do nosso tempo e abrir um pouco as nossas mentes, né, para entender o que vai acontecer no futuro, o que está aqui na porta para a gente resolver. E resolver esse mundo doente, esse mundo que não faz o menor sentido. Mas é muito bonito da gente ter tido, pelo menos, o entendimento disso. Eu, sem a menor sombra de dúvida, e sobretudo eu já estava num processo que eu já estava pensando em, né, fiz 45 anos, estava super pensando, eu tinha visto uns clientes no meio do caminho que não faziam mais sentido, pessoas ou projetos, ou propostas. Você fala, mas você jura que você está me fazendo essa proposta? Tipo, né? Eu já tinha encontrado coisas no meio do caminho que não faziam sentido. Então, eu já estava muito aberta para isso. E daí chegou, sentou no nosso colo, tipo, escuta, turma, vamos fazer diferente? Vamos revisar isso, né? Eu fico... Carol, a gente tem mais 4 minutos só. Tá. Que delícia. Na verdade, eu abri enquanto eu falava com você, para complementar isso que você está falando, eu recebi um texto pelo WhatsApp, que é uma mensagem que eu achei super bonita, do caboclo Águia Branca. Então, assim, falando muito de ancestralidade, né? Estou super curioso para estudar e entender mais sobre o saber ancestral e o que a gente tem para aprender, né? É legal que você falou da madeira, das construções ancestrais em madeira. E aí eu abri aqui o finzinho do texto, que tem tudo a ver com o que você está falando, quer ver, ó? Que aproveitem esse tempo para realizarem os seus rituais de busca da visão. Que mundo vocês querem construir para vocês? Por hora, é o que vocês podem fazer. Serenidade na tempestade. Se acalmem e rezem todos os dias. Estabeleçam uma rotina de encontro com o sagrado todos os dias. Emanem coisas boas. O que vocês emanam agora é o mais importante. E cantem, dancem, resistam através da arte, da alegria e do amor. Eu acho que é muito isso, assim, né? Não tem nenhum problema ficar alegre. A alegria é uma forma de resistência também, né? Sim. E Carol, não tem nenhum problema a gente ficar triste e a gente acolhe isso para a gente renascer, né, do que está acontecendo por aí. Tomara que as marcas que a gente trabalha, os clientes que a gente trabalha, né, as pessoas que também têm a grana, né, os grandes empresários, as grandes marcas, queiram se envolver em projetos mais sustentáveis, projetos de mais cunho social, de mais tecnologia social, né? Ô, Carol, queria que você... Nossa, tem um monte de gente mandando pergunta, não deu para ler, gente, mas eu vi que vocês mesmos foram respondendo aí, eu achei super legal. Eu queria só que você dá para os arquitetos aí, para os estudantes, alguma dica, o que você está fazendo, o que você está lendo, ou alguma série, algum filme, sei lá, qualquer coisa para a gente ver. O que eu tenho feito? Então, eu tenho, olha que engraçado, eu tenho pego coisas, eu tenho desenhado pra caramba. Eu estou nesse momento do mexer a mão e mexer a cabeça. É isso que eu tenho feito, além da questão do trabalho, etc, mas tem sido muito gostoso. Porque uma história também é um voltar para... Você falou da ancestralidade, mas é um voltar para o back to essentials, sabe? Voltar para a essência. Muito bom. É nesse lugar que eu tô. Muito bom, Carol. Eu vou desligar e vou tentar fazer uma sopa de grão de bico, que eu peguei a receita, vou tentar fazer. Estou me encontrando nesse lugar da comida aí, que está sendo super gostoso. Carol, vai cair a qualquer momento. Um beijo muito grande. Eu gosto muito demais. Obrigada. Você é uma querida, você é uma mulher que eu admiro muito. Parabéns por todo o trabalho. Estamos juntos. Muito obrigada. E obrigada pelo convite, obrigada por essas pessoas ouvindo e a gente contando as nossas histórias. E que essas conexões, olha isso. Essa história colocou a gente em conexão e a gente está desenhando maneiras diferentes de se relacionar e de trocar e de momento da gente estar junto. Olha que delícia, a gente está junto agora. Exato. Né? Estar junto não é físico, né? Sim, muito louco. A gente está redesenhando isso. Muito bom, Carol.
tá redesenhando isso. Então, olha, um beijo para vocês. E daí, como é que eu faço? Aí você vai clicar, deve ter um sair aí em algum lugar, Carol. Eu também não sei. Eu queria aproveitar para convidar as pessoas para sexta-feira que vem, a próxima, depois de amanhã, vai ser o Jader Almeida. Entendi. Que Pronto. É um super designer, eu sou super fã dele também, sou super curioso. Então, todo mundo de volta aí na sexta. Sexta-feira, beijão, beijão, beijão. Beijo. Tchau, Carola. Obrigado. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Ai, gente, como é que eu vejo? Não sei como é